O dog do Reddit. Namorada zombou da minha inexperiência e do formato do meu instrumento para todas as amigas dela, durante uma noite só de garotas. Fiquei sabendo por meio da minha irmã e deixei de ter uma namorada. Tudo começou na última sexta-feira à noite. Uma das amigas mais próximas da minha namorada tinha acabado de voltar de uma viagem ao exterior, então elas iam sair para comemorar. Originalmente, estavam planejando uma festa ou algo assim, mas depois decidiram ir a um restaurante juntas e depois voltar para a casa de uma das amigas, para assistir a filmes ou qualquer outra coisa que elas fazem. Sei lá. Basicamente, era para ser uma noite das garotas e havia 12 delas. Acho que minha irmã mais velha, que é amiga próxima da minha namorada e faz parte do círculo íntimo do grupo, ia com elas. Parecia que elas iam se divertir, e eu desejei o melhor. Minha namorada ia sair com minha irmã, sendo que ela estava na minha casa antes, e minha irmã a levou até o restaurante onde todas iriam se encontrar. Minha irmã iria deixá-la em casa depois e então voltar para nossa casa. Nós dois moramos com nossos pais. Pelo menos esse era o plano. Elas saíram por volta das 18 horas, e eu não estava esperando minha irmã de volta até meia-noite ou 1 da manhã, a menos que ela dormisse por lá. Em vez disso, ela voltou sozinha por volta das 21h30 ou 22 horas e parecia muito brava e de mau humor. Perguntei o que tinha acontecido. Ela disse que estava apenas muito cansada e sem disposição. Perguntei se ela tinha deixado minha namorada na casa dela. Ela disse que não, que ela que pegasse um táxi. Foi muito estranho porque ela parecia visivelmente irritada. E eu conheço minha irmã. Ela não é do tipo que se irrita com facilidade. Ela estava até batendo portas e tudo mais. No dia seguinte, estava um pouco melhor, mas ainda parecia irritada. Fiquei insistindo e perguntando o que tinha acontecido. Ela se recusava a falar. Disse que não era nada, só tinha ficado cansada na noite anterior, talvez estivesse se sentindo mal. No domingo, ela resolveu me contar. Ela disse, olha, aconteceu uma coisa no outro dia, quando eu saí com sua namorada e as amigas dela. Eu falei, eu sabia. Ela disse, você não vai gostar do que vai ouvir, mas precisa saber. Minha mente foi direto para... Putz, será que ela me traiu? Esse foi meu primeiro pensamento. Aí ela começou a contar sobre a noite inteira, como tinham ido ao restaurante. Todas se divertiram bastante, depois foram para casa. Aparentemente começaram a assistir a um filme, mas não gostaram, então não terminaram. Não conseguiam decidir que outro filme assistir, então começaram a beber e a fofocar, falar sobre namorados antigos e atuais, relacionamentos, intimidades. Ela disse que minha namorada talvez tenha bebido demais e começou a falar coisas demais sobre mim, coisas que não deveria. Eu perguntei, que tipo de coisas? Ela disse, você não quer saber. Eu disse, você não pode começar a contar isso e depois parar. O que ela disse? Minha irmã disse, eu realmente não queria falar disso. Mas você já que você quer saber. E provavelmente tem o direito. E então ela me contou o que minha namorada, meio bêbada, tinha dito sobre mim. Aparentemente, ela estava fazendo piada de quando começamos a namorar, que eu era virgem e não tinha conhecimento ou experiência com relações, e estava zombando da minha inexperiência e das tentativas desajeitadas. Minha namorada também, aparentemente, fez piada sobre o formato do meu instrumento. Ele tem um desvio para o lado. Nunca me senti inseguro sobre isso porque achava que era algo que a maioria das garotas não ligava. E minha namorada nunca tinha mencionado. Mas agora me sinto inseguro. E aparentemente eu finalizava rápido demais e fazia sons estranhos quando isso acontecia. Fiquei tipo, que porra é essa? Por que ela estava falando sobre isso? Quão bêbada ela estava? Aparentemente, nem tanto. Tinha bebido um pouco, mas nada demais. Eu disse para minha irmã, por que você teve que me contar tudo isso? Eu queria que ela não tivesse contado. Agora estou só machucado. Ela disse, eu achei que você tinha o direito de saber. Sua namorada está dizendo essas coisas. Eu não conseguia suportar estar na mesma sala que ela enquanto ela falava tudo isso de você. Por isso ela ficou tão brava e saiu cedo. Ela parecia aliviada depois de contar tudo, mas eu não entendia por que ela estava tão brava com isso. Minha namorada estava dizendo todas essas coisas sobre mim e revelando detalhes privados, e claro que eu fiquei magoado com isso, mas não fazia ideia de por que minha irmã tinha ficado tão furiosa. Não fazia muito sentido para mim. Mas eu me sinto magoado, sinceramente. Meio desanimado. Parece que tudo isso, minha namorada nunca me contou. Ela só faz piada disso na frente dos outros. É justo eu me sentir assim? É justo eu ficar magoado ou estou exagerando? Foi certo ela falar essas coisas na frente das amigas, mesmo que todas estivessem fofocando? Devo falar com ela sobre isso e dizer que me machucou muito? E se ela me mandar superar isso?
Ou devo apenas esquecer e seguir em frente porque não é nada demais, mesmo que para mim seja algo importante? Será que estou sendo sensível demais? Sei que são muitas perguntas. A atualização. Foi uma semana bem agitada. Teve altos e baixos, meio caótica às vezes, mas agora as coisas se acalmaram. Finalmente tenho tempo para escrever essa atualização completa. Alguns de vocês foram muito compreensivos na última postagem. Outros nem tanto. Mas tudo bem. Agradeço todos os conselhos. Pois bem. Depois que eu descobri com minha irmã o que minha namorada disse, fiquei bem para baixo. Mexeu bastante com minha autoestima. Parecia que, esse tempo todo, minha namorada me via com menos respeito do que eu imaginava. Será que ela me menosprezava por eu ser virgem? Será que ela achava que eu era tão ruim assim na cama? A ponto de achar que valia a pena zombar de mim para as amigas? Ou será que isso é algo que todas as garotas fazem? Espero que não. Eu também fiquei muito inseguro com relação ao meu instrumento. Nunca achei que fosse anormal. Sempre achei que a leve curvatura fosse só uma característica. Não sabia que isso poderia incomodar alguma mulher. Nem sabia quão anormal era. Não vi muitos, para ser honesto. Mas acabei procurando imagens no Google, procurando se havia algo errado comigo ou se era alguma condição médica anormal. Percebi que estava exagerando em relação a tudo isso. Mas, ainda assim, minha autoestima levou um baque momentâneo. Percebi que precisava confrontar minha namorada sobre isso. Quanto mais eu pensava, mais ficava me analisando e duvidando de mim mesmo. Eu estava exagerando? Talvez. Provavelmente. Mas eu tinha me aberto com minha namorada de um jeito que nunca tinha feito com ninguém. Confiei nela sendo a primeira pessoa com quem dormi. Me senti machucado e traído por ela ter contado para as amigas sobre minha falta de experiência íntima no começo. Tipo, todo mundo é ruim na cama nas primeiras vezes, né? Com certeza não sou só eu. E mesmo que fosse, ela nunca mencionou. Eu preferia poder melhorar do que apenas ser uma piada para ela fazer com as amigas. Eu obviamente gosto muito dela. Gostaria que ela falasse dessas coisas comigo, e não com os outros. Estava me sentindo realmente deprimido e cheio de dúvidas sobre mim mesmo. Como era de se esperar, meu primeiro instinto foi descarregar injustamente na mensageira. Comecei a pressionar minha irmã com perguntas sobre exatamente o que minha namorada tinha dito. Ela não queria contar mais, mas eu disse que precisava saber exatamente tudo porque estava planejando confrontá-la. Minha irmã ficou desconfortável com a situação toda, mas eu insisti e ela repetiu tudo o que já tinha me contado antes sobre o que minha namorada havia dito. Perguntei a minha irmã se estava tudo bem para ela se, ao confrontar minha namorada, eu dissesse que foi ela quem me contou. Minha irmã hesitou, mas aceitou, achando que minha namorada provavelmente ia perceber isso de qualquer jeito. Perguntei, você tem certeza de que é certo eu confrontá-la sobre isso? Minha irmã disse, sim. Se é isso que você sente que precisa fazer. Mas prometa que não vai continuar com ela só porque ela foi a primeira ou porque se sente obrigado. Eu vi você sofrer o dia inteiro por causa do que ela disse, e acho que ela não merece você de volta. Confesso que nesse momento eu me deixei levar pela insatisfação, e então comecei a meio que descontar na minha irmã. Eu estava bastante irritado. Até me senti bravo com ela por ela ter me contado, dizendo que teria sido melhor se ela não tivesse dito nada mesmo. Minha irmã apenas pediu desculpas e ficou em silêncio. Mas eu continuei, pressionando, culpando-a por tudo. Ela permaneceu em silêncio, visivelmente frustrada, até que subiu as escadas e foi para o quarto. Eu fui atrás e continuei insistindo. Por que você teve que me contar? Por que achou que eu precisava saber uma coisa dessas? Eu sei que definitivamente eu passei do limite. Ela abriu a porta e gritou algo como, eu não sei, talvez porque eu me preocupe com você. Já pensou nisso, seu idiota? Talvez eu mereça isso por tentar cuidar de você quando ela claramente não tem nenhum respeito por você. Mas vai lá, corre pra ela. Pelo jeito ela é exatamente o que você merece. Ela me chamou de idiota várias vezes e bateu a porta na minha cara. Tentei bater e abrir a porta, mas ela tinha trancado e estava tocando música bem alta lá dentro. Ela não saiu do quarto o resto do dia, e eu me senti muito mal, me senti culpado e horrível por ter descontado nela desse jeito. Eu sei. Eu estava 100% errado. Sei que vão me detonar nos comentários por isso, e tudo bem. Eu mereço. Fui um idiota e uma pessoa horrível por atacar a única pessoa que estava ao meu lado em tudo isso. Eu não estava pensando direito e claramente machuquei a pessoa mais próxima de mim. Decidi que precisava confrontar minha namorada sobre tudo isso. Liguei para ela no dia seguinte. Ela parecia de bom humor. Ficou feliz em me ouvir. Disse que eu não ligava há um tempo e que estava esperando o meu contato. Nos encontramos, almoçamos, e eu fiquei esperando o momento certo para tocar no assunto. Mas eu não conseguia.
Ela perguntou se podia passar a tarde na minha casa antes de voltar para a casa dela. Eu disse que sim. Aparentemente os pais dela estavam recebendo visitas naquela tarde e ela não queria estar lá. Estávamos sentados em casa e decidi finalmente tocar no assunto. Minha irmã estava no quarto ouvindo música bem alta, então achei que ela não desceria nem nada. Disse para minha namorada: olha, não sei como falar isso, mas tem algo que está me incomodando. Algumas coisas que você aparentemente falou sobre mim. E então contei para ela o que, segundo minha irmã, ela teria dito para as amigas. A resposta dela foi: é só isso? Eu sabia que tinha algo te incomodando. É isso mesmo? Aí ela simplesmente desdenhou, dizendo que não acreditava que eu estava tão abalado por isso. Disse a ela que ela sabia o quanto eu me importava com o que ela pensava de mim, e que fiquei realmente magoado com tudo o que ela disse, mesmo que pelas minhas costas. E que eu achava que ela me devia um pedido de desculpas. Ela disse: tá bom, desculpa, eu não devia ter dito aquilo. Disse que não faria de novo e que não sabia que isso ia me afetar tanto. Mas logo em seguida voltou a desdenhar, dizendo que era uma bobagem ficar chateado com isso, que garotas falam esse tipo de coisa entre si e fazem piadinhas sobre os namorados pelas costas o tempo todo. Que era só brincadeira. Eu disse que aquilo me machucava. Ela fez uma careta sarcástica e parecia estar rindo de tudo. Então ela perguntou como eu fiquei sabendo disso. Eu disse: bem, às vezes quando você fala de alguém na frente de outras pessoas, pode acabar voltando para você. A resposta imediata dela foi: foi a sua irmã, não foi? Eu disse: talvez você devesse ter pensado nisso antes de falar sobre alguém na frente da irmã dele. Ela disse: eu sabia. Aquela vaca da sua irmã. Eu odeio quando ela tá por perto mesmo. Sempre tem que agir como se fosse toda moralista e melhor que os outros. Eu disse: ei, é a minha irmã. Não fale assim dela. Ela continuou reclamando da minha irmã, distorcendo tudo e jogando a culpa nela, dizendo que nada disso teria acontecido e eu nunca teria descoberto se minha irmã não tivesse contado. Ela que gerou a confusão toda. Eu disse que minha irmã só estava tentando me proteger e que ela não deveria ser culpada por nada. Ela disse: você realmente acredita nisso? Sua irmã adora fingir que é toda moralista, mas ama criar drama. Ela adora mexer os pauzinhos. Por que mais você acha que ela te contou? Eu disse que isso não era verdade. Minha irmã só se importava com meus sentimentos. Ela devia parar de culpar minha irmã. A resposta da minha namorada foi: se ela se importasse com seus sentimentos, ela não teria te contado. Então minha namorada perguntou se minha irmã estava em casa. Eu disse que ela estava no quarto. Mas que agora provavelmente não era um bom momento para falar com ela. Então eu e minha namorada ficamos na sala. E eventualmente, minha irmã desceu. Enquanto ela descia, estava me chamando, dizendo que precisava falar comigo sobre algo importante. Aí ela viu que eu e minha namorada estávamos sentados juntos. Ela disse: eu não sabia que você estava aqui. O clima entre as duas ficou extremamente frio. Teve um pouco de conversa, mas foi bem constrangedor. Então minha namorada soltou: quem você acha que é para se meter no relacionamento entre mim e meu namorado? Minha irmã ficou paralisada. Apenas olhou de volta, sem responder. Minha namorada disse: não se faça de sonsa. Eu sei muito bem o que você fez. Você adora causar confusão. E começou a dizer que não podia confiar nela como amiga, acusando minha irmã de ser uma péssima amiga. E que ela nem deveria ir a essas noites com as garotas se não sabia manter a boca fechada. Eu tive que intervir. Disse: já chega. Mas ela não parou. Começou uma briga aberta entre as duas. Eu tentava acalmar a situação, mas era basicamente minha namorada atacando minha irmã sem parar. Os olhos da minha irmã se encheram de lágrimas, e ela apenas se virou para mim e disse: por que você não me defende? Ela é uma vadia. Você não está ouvindo o que ela está dizendo? Por que você ainda está com ela? Nesse momento, minha namorada disse que não aguentava mais e que precisava ir embora. Antes que ela fosse, eu disse que precisava falar com ela. E foi aí que terminei tudo com ela. Nem dei muitos motivos. Só disse que sentia que as coisas não estavam funcionando. E que seria melhor para todo mundo se a gente terminasse o relacionamento. Ela ficou muito magoada e não parecia entender por quê. Eu disse que era por causa de tudo que tinha acontecido recentemente. Que devíamos parar de nos ver. E também por causa da inimizade entre ela e minha irmã. Eu não achava que conseguiria ficar com ela depois daquilo. Ela ficou extremamente chateada, mas pareceu entender. Minha namorada disse: talvez ainda possamos ser amigos. Eu disse: talvez, vamos ver. Mas agora precisamos de um tempo separados. Nós nos abraçamos e demos um último beijo, nos despedimos e ela foi embora. Minha irmã tinha sumido. Imaginei que ela estivesse no quarto.
Subi e ela estava apenas sentada na cama, ouvindo música, olhando para o chão. Sentei ao lado dela e tentei confortá-la. Disse que sentia muito por tudo. Pedi desculpas por ter descontado nela antes, por ter tentado jogar a culpa nela. Disse que estava profundamente arrependido por tudo o que tinha acontecido e também pelo comportamento da minha namorada com ela momentos antes. Ela disse que minha namorada estava certa, que ela era uma idiota que sempre se metia em tudo tentando consertar as coisas. Mas que deveria simplesmente ter ficado de boca fechada. Eu disse que ela tinha feito a coisa certa, que eu sabia que ela só estava tentando me proteger, como qualquer irmão ou irmã decente faria. Contei que tinha terminado com minha namorada minutos antes. Ela disse que achava que eu fiz a coisa certa. Eu disse que sentia muito por ela ter passado por tudo aquilo e a abracei, perguntando se havia algo que eu pudesse fazer para agradecê-la. Ela disse que só queria me ver sorrindo mais vezes. Nos dias seguintes, ela parecia meio abatida, quase não saía de casa. Ela tentava fazer uma cara boa e sorrir quando dava, mas eu sabia que algo estava errado. Na tarde de sexta-feira, percebi que ela estava em casa, comendo salgadinhos e assistindo desenho animado na TV, usando roupas velhas e sujas. Parecia que ela não tomava banho havia dias e o cabelo estava sujo. Perguntei o que havia. Ela disse que nada. Eu disse que achava que ela ia sair com as amigas de novo na sexta-feira para um restaurante, tipo uma noite das garotas como na semana anterior. Ela respondeu: não mais. Eu perguntei: por quê? Ela disse que as amigas a tinham oficialmente a desconvidado. Fiquei chocado. Disse que aquilo era horrível. Como é que amigas fazem isso? Ela respondeu que achava que elas não eram mais suas amigas. Todas as meninas que tinham saído com ela na semana passada pararam de responder e passaram a ignorá-la. Algumas a deletaram das redes sociais e basicamente estavam todas tratando ela com frieza. Aparentemente, elas odiaram o fato de que minha irmã estragou a fofoca da noite das garotas. E basicamente todas as meninas daquele grupo social seguiram o exemplo da minha namorada. Então, quando minha namorada retirou minha irmã da vida dela, todas as outras fizeram o mesmo. Fiquei chocado. Não conseguia acreditar que amigas fariam isso com alguém, simplesmente apagarem da vida por causa de um único acontecimento. Ela apenas deu de ombros e parecia não se importar. Lamentei pelo fato de tudo aquilo ter acontecido com ela só porque ela escolheu me defender e me contar o que minha namorada estava dizendo sobre mim. Minha irmã só deu de ombros em resposta. Eu disse que sentia muito e que achava que parte da culpa era minha. E falei: não entendo como você não se arrepende de ter me contado tudo isso. Ela disse: por que eu me arrependeria? Não me importo com elas. Você significa mais pra mim. Depois eu arranjo outras amigas. Eu disse que isso era uma coisa incrível de se dizer e a abracei. Sentei e perguntei o que ela estava assistindo, mas ela não parecia muito interessada. Ela disse que tinha se divertido muito com elas da última vez, e que estava meio triste por saber que todas estavam se divertindo sem ela, enquanto ela estava presa em casa como uma perdedora. As noites de sexta eram meio que um ritual para ela e as garotas, quando saíam regularmente, então era compreensível ela se sentir mal por não ter mais isso e ter perdido várias amigas. Perguntei a que restaurante elas costumavam ir. Ela me contou que normalmente iam ao mesmo toda semana. Aparentemente era um lugar meio chique. Eu disse: quer saber? Dane-se. Você não precisa ficar em casa. Eu te levo a um lugar ainda melhor. A princípio ela achou que eu estava brincando, mas eu disse que estava falando sério. Nos arrumamos e fui com ela a um restaurante novo onde eu nunca tinha ido. Era caríssimo. Bem, ao menos para os nossos padrões. Gastei mais de uns $200 só com nós dois, mas valeu a pena. Nos divertimos bastante. A comida era excelente. Pelo menos ela não estava se sentindo tão para baixo depois disso. Ainda me sinto péssimo por como eu agi no início. Me sinto envergonhado pela minha raiva mal direcionada e por ter sido grosso e insensível. Honestamente, acho que estou bem melhor agora depois de ter terminado com minha ex. Eu confesso que achei que teria uma fase ruim logo depois, cheia de arrependimento. Mas definitivamente não foi isso que aconteceu. Sinto que quanto mais os dias passam, mais certeza eu tenho de que tomei a decisão certa, ao escolher ficar ao lado da minha irmã, e terminar a minha relação com alguém que não me respeitava de verdade. Comentários sobre o relato. Opa! E aí, rapaziada? Beleza? O OP não disse a sua idade, mas eu presumo que isso seja basicamente um drama adolescente. Principalmente porque em nenhum momento os envolvidos nessa história tiveram minimamente uma postura de pessoas adultas. Talvez, no máximo, a irmã do OP, que agiu como alguém que se importava verdadeiramente com um familiar. Mas de resto, pareciam realmente adolescentes brigando. O OP não tinha opinião própria sobre nada.
Quis que a irmã lhe contasse a verdade e depois ficou reclamando com ela por ter contado. Foi pesquisar no Google por fotos de instrumentos, se é que me entendem, para se comparar. Ainda demorou para defender a irmã que o protegeu e também demorou para terminar o seu relacionamento com uma namorada que não o respeitava. Resumindo, provavelmente era mesmo um adolescente bobão. Mas pelo menos ele conseguiu botar o carinho pela sua irmã acima de um relacionamento falido. E também percebeu que ele agiu certo ao final. E qual a sua opinião sobre essa história? Me diga nos comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado por tudo. Valeu e abraço! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.